Graças e paz, irmãos. Amém. Satisfação poder estar mais um domingo, dia do Senhor, reunidos em nome do Deus vivo. E agora, nesse momento tão especial, tão sublime do culto, momento de proclamação da palavra do nosso Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Agora estamos no capítulo 10. Vamos fazer a leitura do versículo 38 até o versículo 42. Evangelho de Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Os irmãos encontraram? Amém. Então, leiamos. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada." Amém. Oremos. Santo Deus, bendito, ó Pai, estamos agora diante da profundeza sublime, perfeita da Tua Palavra. Nós queremos pedir, clamar a Ti a iluminação do Teu Santo Espírito, pois entendemos que a Tua Palavra, ela é viva e eficaz. Nós precisamos do Teu auxílio para podermos entender, para podermos compreender os Seus desígnios, os Seus significados perfeitos. Nós precisamos de Ti, ó Deus, para poder não só ter o conhecimento do conteúdo, mas para que esse conhecimento ele invada o nosso coração e nos transforme e nos conforme à imagem do Teu Filho. Portanto, eu te peço, ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos auxilia. Com Teu Santo Espírito, ilumina as nossas mentes e corações para que possamos pregar fielmente, ouvir, entender e aplicar em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é: apenas uma coisa é necessária. Apenas uma. Não sei se você tem tido essa sensação, mas nos últimos dias, em nossos dias, nós vivemos períodos frenéticos, agitados. A semana ela mal se inicia, do nada já termina. Aí às vezes a gente fica com a sensação de que a gente não fez tudo o que tinha para fazer. Parece que a gente não aproveitou bem o nosso tempo, que não fomos tão produtivos como deveríamos ter sido. Temos essa sensação angustiante de que a gente podia ter feito algo mais. E quem sabe até poderíamos mesmo. Mas essa sensação ela nos gera um desgaste físico, um desgaste emocional muito grande, né? As cobranças, os prazos, as metas, a busca que nós temos por reconhecimento, sabe lá de quem. Tudo isso contribui para um cansaço generalizado. As pessoas estão doentes. Acredito que nunca tivemos tantas pessoas adoecidas pelo cansaço físico e emocional como em nossos dias. A nossa geração do tudo fast, né? Tudo rápido aqui e agora. A nossa geração do 2.0 tem sentido o peso
de viver uma vida frenética, mas ainda o peso de priorizar o que não deveria ser prioridade e de desprezar aquilo que deveria estar em primeiro lugar. Então essa palavrinha prioridade, ela é muito importante, ela deve estar bem definida na vida de um cristão, para que ele possa ir bem em sua vida, para que ele possa desempenhar o papel para o qual foi chamado. Prioridade é fundamental. Observe que desde a criação do mundo, quando Deus fez tudo muito bom, Ele separou um dia e o santificou para que entendêssemos que o descanso é de grande valor para o homem. Seja ele cristão ou não, essa é uma necessidade do homem, o descanso. Deus não instituiu um dia de descanso porque Ele, sendo o Criador de tudo, havia se cansado da obra. Afinal, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que chama à existência as coisas que não se viam pelo poder da palavra. Não há desgaste do Deus do qual procede toda a energia. Mas Ele instituiu esse dia de descanso, Ele instituiu um descanso além, porque nós necessitamos do seu descanso. E nós precisamos entender que isso é uma das prioridades em nossa vida. Na verdade, descansar, poder sossegar a mente, é um ato prático e visível de declaração de que confiamos no Deus da provisão. E que confiamos na provisão desse Deus. Descansar é isso. Você dizer, eu confio no Senhor. Eis o relato da criação. Gênesis 2, de 1 a 3, está escrito assim. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Ele mesmo descansou de sua obra, para nos ensinar a necessidade não só de descansarmos, mas acima de tudo, irmãos, de descansarmos nele, confiantes na sua bondosa mão, as mesmas mãos que criaram o universo. Eu não tenho dúvidas de que se as pessoas de nossa geração conhecerem ao Senhor e descansarem em seus bondosos braços, eles sentirão o que é servir de fato, ser útil, ser produtivo, sob um jugo suave e um fardo leve. Mas a questão ainda pode ficar aberta em nossa mente. Sim, isso está claro na Escritura. Mas como descansar diante de tantas obrigações? Como poder relaxar, sendo que as metas, os desafios, os prazos estão postos, estão estabelecidos? Como descansar diante das expectativas das pessoas sobre a nossa produtividade, sobre o que eu tenho que entregar em determinado dia? E me parece que a resposta a essas perguntas vai muito além do conceito de descansar propriamente. Mas a grande questão está em quem descansar e por que descansar. Note que essas mesmas inquietações do dia a dia da maioria das pessoas, se aplicava para qualquer pessoa nesse mundo, elas podem surgir em nossas vidas no ministério, no serviço das coisas sagradas do Senhor, nas atividades que fazemos para a obra de Deus. Caso nós não estejamos vigilantes, atentos, nós podemos cair no erro de trocar a nossa identidade, quem eu sou, pelo trabalho que eu realizo. Isso é muito comum. Tem pessoas que a sua identidade passaram a ser o seu trabalho. Assim como outras, a sua identidade passou a ser o seu gênero. Aquilo que ele escolheu como seu padrão de vida, ou outro, seu partido político passou a ser sua identidade. Nós temos que ter esse cuidado para que a nossa identidade não seja trocada pelo serviço que a gente realiza. Nós temos que ter cuidado para não trocar o Senhor da obra pela obra do Senhor. Isso é, apesar de ser muito próximo a essas coisas, não são a mesma coisa. E a gente pode correr um risco muito grande nisso. Certamente é um perigo se a gente fizer isso. Observe, isso não é uma desculpa, irmãos, para que a gente seja
relapso na obra que nos é proposta por Deus. Mas é um chamado para estarmos com o nosso coração arraigado nele. Os nossos corações devem estar firmes nele, seguros nele, que é a rocha sólida, para que finalmente a gente possa desempenhar um santo trabalho. Em 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo fala sobre o seu empenho constante na obra do Senhor. Paulo, ele diz como ele realiza o seu chamado de forma incansável. Os versículos 26 e 27 desse capítulo, Paulo fala: assim corro também, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então a verdade é que todos nós fomos sim chamados para o trabalho. Nós somos chamados para o serviço, para sermos pessoas produtivas, eficientes, para a dedicação ao Senhor, inclusive. Quer de modo ordinário, usando os dons que Deus nos deu para servir lá fora, para servir as pessoas que foram feitas em imagem e semelhança de Deus, mesmo que não sejam cristãos, ou na igreja. O que não podemos fazer é acabar nos tornando militantes do ministério, como se o serviço tivesse um fim em si mesmo, como se a nossa fonte de prazer fosse a obra e não o Senhor da obra. Nós devemos nos alegrar na obra, mas isso só faz sentido se o Senhor da obra estiver conosco constantemente. Se assim o fizermos, em nossos deveres ministeriais, bem como na vida lá fora, em nossos trabalhos, em nossas metas seculares, se a gente não levar em conta o Senhor, se o nosso serviço tiver um fim em si mesmo, nós faremos o contrário da disposição de Paulo. É como se a gente estivesse desferindo golpes no ar, gastando energia à toa, correndo sem rumo, cansando sem nunca chegar. Veja, isso não parece o estilo de vida que os fariseus levavam? A gente vê várias vezes, até agora aqui no capítulo 10 de Lucas, os fariseus, eles indo contra Cristo, tentar pegá-lo em alguma pegadinha, algum erro. E a gente vê que nessas falas deles, eles tinham um estilo de vida. Eles viviam uma vida ascética, sem prazeres, sem descanso. Era uma vida cheia de proibição. Era uma vida cheia de nãos, que Deus nunca deu esses nãos. Cheia de fardo, cada vez mais fardos, cada vez mais regras eram criadas. E eles também colocavam esses fardos em cima das pessoas. Mas sem a alegria abundante da graça do Senhor da lei. Eles tinham uma lei bruta, mas não tinham o Senhor da lei no seu coração. Isso fazia com que eles se tornassem pessoas amargas, pessoas impiedosas. Até mesmo sacerdotes, saduceus, pessoas responsáveis pelo serviço no templo, o sacrifício, a adoração ao Senhor. A maioria deles não acreditava na ressurreição, no prazer indizível da ressurreição eterna. Não é contraditório isso? Quando o Messias veio, eles estavam tão preocupados com suas próprias doutrinas que não receberam o Senhor que veio lhes oferecer um descanso eterno, um descanso perfeito. Até no descanso da lei que eles diziam guardar, o pecado e os fardos daqueles homens eram tão grandes que tornavam o descanso algo extremamente cansativo. O sábado deles, o Shabá, era terrível. Parecia uma prisão. Porque eles criavam regras e mais regras. Só pode dar tantos passos, só pode ir em tal direção, só pode fazer isso e aquilo. Coisas que Deus nunca instituiu em sua lei. A gente aprende com essas coisas que o nosso coração é muito breve, é muito rápido em pegar as bênçãos que Deus dá e transformar em uma tragédia. Eles fizeram isso com o descanso. Pegaram um Shabá, um descanso solene, transformaram numa tragédia. E é por isso que nós devemos estar em todo instante firmados em Cristo.
com os nossos corações abertos para o seu ensino, para que a gente possa ter a perspectiva correta de como viver, trabalhar e servir para a glória de Deus. E ao mesmo tempo, descansar nele mesmo. Sem jamais esquecer que é ele que tem o jugo suave e o fardo leve. O mesmo Deus que nos chama para o serviço é o Deus que nos dá um mandato universal para vivermos nesse mundo ativamente. É o Deus que nos ensina que nós devemos produzir. E é o mesmo Deus que nos ensina que nós devemos descansar. Incrivelmente, como vimos, as Escrituras trazem o descanso, inclusive, antes do mandato do serviço, do trabalho. Mas o serviço também é uma ordem de Deus para todas as pessoas. Sendo assim, o que nos cabe é descobrir biblicamente qual a perspectiva correta do serviço, seja secular, seja na igreja, seja no lar, para que a gente possa viver o serviço de forma adequada, podendo sempre descansar no Senhor que nos serve. Gênesis 2,15 está escrito: o Senhor Deus tomou o homem antes da queda e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essas duas coisas foram ordenadas por Deus para o homem. Esse é o mandato que Deus entregou a Adão antes dele cair em pecado, antes de tropeçar. Portanto, não pensemos que o trabalho é uma maldição. Pelo contrário, é uma bênção de Deus que nos fez seres úteis, à sua imagem e semelhança, com utilidade real. E logo após, o Senhor criou a mulher para ser a sua auxiliadora idônea, para ajudar o homem nesse mandato de cultivar e guardar o jardim. E também para que pudesse desfrutar do descanso que o Senhor estabeleceu. Cultivar e guardar passa a ser uma ordem geral de Deus para a humanidade. Em Adão, o nosso primeiro pai, o cabeça da humanidade. Onde quer que o Senhor nos coloque, onde quer que Deus te coloque, você foi chamado para essas duas coisas: cultivar e guardar. Então pense nisso, servo de Deus. No seu lar, você deve cultivar, produzir e guardar e proteger. No seu trabalho você deve fazer o mesmo. Na igreja você deve fazer o mesmo. Nas amizades, nos relacionamentos, na família, onde quer que você esteja, você foi chamado para essas coisas: cultivar e guardar. Isso é um serviço, um empenho constante que devemos fazer com a ótica correta do reino de Deus. Em tudo nós somos chamados para isso. Mas também fomos chamados para o descanso. Primordialmente, o descanso no Senhor. O descanso confiante no Deus provedor. E em passagens como essa, que nós vamos analisar nessa manhã, na dinâmica de uma família que era muito amada por Jesus, é nessa passagem que o Senhor nos ensina a prioridade das nossas vidas. A prioridade não é o serviço em si mesmo, mas é o descanso na sua pessoa. É o descanso na sua presença confortadora em relação ao labor ansioso e cheio de demandas que o mundo nos oferece. Se há grande importância no cultivo, na guarda, na proteção, a maior bênção no descanso em Deus. Então, Lucas ele segue o seu relato assim. Texto de hoje, a partir do versículo 38. Esse é o contexto da passagem. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Então lembre-se, Jesus ele estava peregrinando com seus discípulos, estava indo em direção a Jerusalém. Nós sabemos disso. E nós sabemos que ele também mandava mensageiros que iam adiante dele, entrando nas cidades, dizendo: olha, o mestre está chegando. Então, o Senhor foi recebido por Marta em sua casa. A Escritura apresenta Marta como uma mulher dedicada, uma serva, trabalhadora, alguém que estava sempre empenhada em entregar o melhor. E algumas coisas importantes que nós devemos saber sobre Marta e sua família, que a Escritura nos revela.
No Evangelho de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 11, tem muitos fatos envolvendo aquela família, que é uma família extremamente conhecida de muita gente. João capítulo 11, versículo 1, versículo 5, está escrito assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhes enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. E nós sabemos que ele morreu. E Jesus o ressuscitou. Ele é o Lázaro. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Agora o versículo 5 do capítulo 11 de João é muito interessante. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela Maria e também Lázaro. Ou seja, esses três irmãos eram amados por Cristo. Era uma família querida. Tornaram-se amigos, pessoas próximas. Então nós temos aqui que eles eram da aldeia de Betânia. E Betânia, irmãos, fica por volta de 3 quilômetros de Jerusalém. Como ainda muitos fatos vão se suceder no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, até em diante, até a crucificação de Cristo, indica-se que Lucas escolheu fazer esse relato, nesse momento, de forma temática e não cronológica. Né? Uma vez que Jesus já estava muito perto de Jerusalém, os próximos passos já seriam da semana da sua crucificação. Mas Lucas, ele adianta esse relato para nos trazer esse ensino. Lembre que na passagem passada, tinha um fariseu perguntando: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E agora está Jesus dizendo que, primordialmente, nós devemos descansar nele para isso. Então, Jesus amava aquela família do qual ele ressuscitou um homem. Então, essa passagem do relato de Lucas, ela é crucial para que entendamos uma questão extremamente importante da nossa vida prática. Nós, os crentes, os servos de Deus, nós devemos definir muito bem o que é prioridade em nossas vidas. A prioridade, ele é um fator primordial da vida do cristão. Em primeiro lugar, o que escolher? Servir ou ser servido? O que nós devemos escolher? Os versículos 39 e 40 diz assim: Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Essa era a dinâmica, irmãos, daquela casa. Jesus peregrinando, aquela família recebeu Jesus em sua casa. Entenda-se que apesar de falar que eles receberam Cristo, Jesus estava sempre com seus discípulos, então provavelmente tinha muitas pessoas naquela casa, muito serviço a ser feito. Quem já recebeu visita sabe quanto serviço tem, dependendo da quantidade de pessoas que cheguem. Então, enquanto Marta estava agitada, trabalhando de um lado para o outro, labutando, levando prato, comida, lavando, esfregando, arrumando lugar para o pessoal sentar, organizando as coisas para entregar o melhor conforto, com toda a dedicação, com toda a honra que Jesus e os seus discípulos estavam investidos. Estava Maria lá sentada nos pés de Jesus, só ouvindo a conversa, ouvindo Jesus ensinar. Você consegue imaginar essa cena? Marta agitada, fazendo tudo, e a irmã dela, uma das anfitriãs, sentada lá, só aparentemente descansando, ouvindo a mensagem. E aí, você se identifica com qual das duas irmãs? Eu penso que a gente sente uma facilidade muito grande de identificar-nos com Marta, pelo menos na indignação que ela vai apresentar.
Pelo menos a indignação. Isso acontece porque, na maioria das vezes, nós estamos vivendo o serviço ao Senhor numa perspectiva errada. Numa perspectiva que não é a perspectiva bíblica. Uma perspectiva empresarial, uma perspectiva de metas a cumprir. Como se fosse uma linha de produção. Eu tenho que bater a meta. Mas as palavras de Marta, elas parecem fazer muito sentido para nós. A gente lê e parece algo muito coerente. Ela se aproxima de Cristo, olha para Jesus e repreende Jesus. Ela repreende Deus. O Senhor não está vendo, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir, que eu faça tudo só? Veja, isso não lhe parece injusto, não, mestre? Não está vendo quantas pessoas eu tenho que alimentar, cuidar, sozinho enquanto Maria está aí? Irmãos, jamais duvide da capacidade dos nossos corações de distorcer as coisas, de distorcer as bênçãos de Deus, mesmo que nós já sejamos servos de Deus verdadeiro, porque Marta era uma serva de Deus verdadeira. Era uma seguidora fiel de Cristo. Marta, ela não só amava o Senhor. A Escritura nos diz que ela também era amada. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, aquela família. E ela acusa Jesus de negligência. Você não está vendo, não, que eu estou fazendo tudo sozinho aqui? Em outras palavras, ela dizia, o Senhor não está atento, não está compreendendo o tamanho da injustiça que está acontecendo, não. Eu fazendo tudo e ela aí de boa. Eu estou correndo como uma louca de um lado para o outro, para dar conta de tudo. E Maria está sentada, descansando. E não bastasse a acusação que ela faz de Cristo, ela ainda dá uma ordem a Deus. Ela ainda dá uma ordem a Jesus. Diga-lhe que venha me ajudar. Mande ela vir agora, porque eu já não aguento mais fazer tudo isso sozinha. É tudo eu aqui. Irmãos, talvez vocês não tenham tido a coragem de ir até Jesus, de ir até Cristo em oração e falar essas coisas. Talvez você não tenha tido a coragem de abrir o seu coração, mesmo cheio de falhas diante de Deus. Mas certamente esse sentimento já deve ter invadido o seu coração. Mais perigoso ainda, ele se torna quando você passa a achar que sem você, que sem o seu serviço, que sem a sua ação, as coisas não vão funcionar. Porque só funcionam se depender de você. Porque você tem um serviço especial que ninguém faz, só você. O ego, ele se eleva. Aí o sentimento de injustiça também se eleva. Porque tudo tem que ser comigo. E o produto final de todos esses sentimentos, dessa mescla, é o que Marta fez. Murmuração. Ela passou a murmurar, a reclamar. Veja, o serviço dela era de coração. Mas nós cristãos devemos perceber que há um momento de descansar. Que há um momento de simplesmente parar. Se servir aquela mesa era extremamente honroso, servir a mesa da qual o Senhor está sentado, o Deus do universo. Me diga a você, se não é infinitamente mais honroso e glorioso estar sentado aos pés dele, sendo servidos do seu ensino. Marta havia recebido o mestre em sua casa, mas não tinha desfrutado um segundo sequer da presença de Cristo. Ela estava trocando o Senhor da obra pela obra do Senhor. Isso é extremamente danoso quando a gente faz isso. No catecismo puritano, a primeira pergunta é a seguinte: qual o objetivo principal do homem? A mesma pergunta do catecismo de Westminster e de outros. A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, e se alegrar no Senhor para sempre. Nós devemos humildemente, queridos, vigiar acerca dessa terrível possibilidade de estar tão
próximo das coisas sagradas, de estar tão próximo das coisas que o Senhor nos ordena, nos entrega, e ao mesmo tempo tão distante das gloriosas consolações, do glorioso deleite do seu conteúdo. Não há como glorificar Deus eficazmente se a gente não consegue se deleitar nele. Não há como servir ao Senhor verdadeiramente se não conseguimos nos alegrar em sua presença amorosa, se não conseguimos descansar em seus braços. Não há como servi-lo com fidelidade se a gente negligencia tamanha bênção de podermos ser servidos por Ele. E quando nós somos servidos pelo Mestre, a nossa posição passa a ser a daquele que descansa. Isso é possível com fé e confiança que Ele pode fazer o que nós não podemos. Você consegue perceber como a atitude de Maria e Marta são diferentes em relação ao serviço ao Senhor? A parte mais importante do nosso serviço a Deus não está no que nós o entregamos. Lembre-se, apesar de Deus nos usar e ter grandes propósitos com as nossas vidas, Ele não precisa do seu serviço. Ele faz isso porque Ele é bom. Ele te inclui em seu plano perfeito. Porque Ele é bom, isso é uma honra. Então a parte importante do nosso serviço não está no produto final que a gente entrega a Ele. Isso é bom também. Mas a parte gloriosa do nosso serviço está quando nós nos deixamos ser verdadeiramente servidos pelo Mestre. Quando nós recebemos a sua graça, a sua provisão, o seu amor, o seu cuidado. Afinal, de que importa ganhar o mundo inteiro e se perder? Se isso vale para as coisas sagradas, meus irmãos, que dirá para as coisas comuns do dia a dia? Se isso vale diante do serviço das coisas santas, separadas por Deus, que fazemos na igreja ou como povo de Deus, que dirá para o trabalho secular? É evidente que Deus, que Cristo deve ocupar o centro dos nossos corações. Em segundo lugar, o que é essencial para o servo de Deus? O que é prioridade? O que é mais importante para o servo de Deus? A indignação de Marta, quanto à atitude de Maria, e quanto à aceitação de Jesus acerca da atitude de Maria, revela para nós como nós podemos ter uma perspectiva errada das coisas que são essenciais para os cristãos. A nossa mente está sempre sendo levada pelo desejo de produzir, talvez seja pela presença do pecado que ainda habita em nós, que deturpa o senso e a bênção do serviço, tentando mover sempre em nossos corações uma falsa necessidade de mérito. Você precisa servir para que você tenha mérito, que contraria, por sinal, a ética graciosa do reino de Deus. Porque nós não temos mérito, mas toda a nossa graça, toda a bênção que recebemos é pelo seu favor imerecido. Essa disposição dos nossos corações torna necessário que a gente responda corretamente as seguintes perguntas. O que é essencial para o servo de Deus? O que há de mais valioso para um cristão? Qual a nossa necessidade suprema nessa vida? E eu não tenho dúvidas de que o serviço não é a resposta certa para essas perguntas. Na verdade, o serviço ele está incluído, mas não é a resposta para essas perguntas. Na verdade, o serviço cristão, as ocupações santas que nós devemos ter, eles devem surgir como uma consequência da boa resposta que daremos a essas perguntas. O que há de prioritário na vida do crente? O que há de essencial? O que há de mais urgente na vida de um servo de Deus, meus irmãos? É desfrutar do melhor de Deus na nossa vida. Isso é que é o que há de essencial. É você poder desfrutar gratuitamente das bênçãos de Deus. Sabe o que é isso? Graça, o seu favor imerecido, o seu sacrifício perfeito em nosso lugar na cruz do Calvário, o seu cuidado, a sua provisão, porque é Ele que enche a nossa mesa, é Ele que nos faz levantar e respirar todos os dias.
Ele que nos acorda e que nos faz dormir em paz e pegar no sono, porque Ele nos sustenta. Graça, cuidado, provisão, ensino e amor. É isso que há de prioritário. Poder desfrutar essas coisas de Deus. É urgente, filho de Deus. Você precisa desfrutar. E você só fará isso quando você descansar no Senhor. Porque as suas obras não comprarão essas coisas. O seu serviço não fará isso. O seu serviço deve ter um significado após o recebimento disso, que é o ato de louvor a Deus. Vejamos a resposta de Jesus para Marta, ensinando não só para ela, a sua serva amada, mas para todos nós, seus filhos amados também. O que há de mais urgente? O que há de mais sublime? O que é melhor do que servir a comida do próprio Senhor? O que é melhor do que servir a mesa da qual Cristo está sentado para comer com seus discípulos? O que é melhor que isso? Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, o que lemos aqui nesses versículos é o carinho cuidadoso e amoroso de Jesus, mesmo diante do pecado de Marta. Mesmo diante do confronto de Marta, mesmo diante das palavras pesadas de Marta, mesmo diante da ordem que Marta dá ao Senhor, ele diz: Marta, Marta. É engraçado que Jesus fala com muitas pessoas, mas poucos ele cita o nome, confronta com o nome. Normalmente são aqueles que ele ama. Marta, Marta. Jesus a chama pelo nome 2 vezes, para que ela entenda o que ele tem a dizer e de uma vez por todas pare de murmurar, pare de reclamar e descanse no Senhor. Normalmente isso, irmãos, esse é um bom indicativo de que há algo errado em nosso serviço. Algo errado em nossos esforços. Se o seu labor, principalmente aquilo que você faz ao Senhor, ou o seu trabalho lá fora, ele vem sempre acompanhado de murmuração, de reclamações, tem alguma coisa errada. A gente ora para que Deus nos abençoe, nos dê um ministério, um serviço, aí no serviço você murmura. Você olha para que Deus lhe abençoe, ele dê um emprego, você murmura. Você olha para que Deus lhe dê uma família. Quando você tem uma família, que vem os desafios, você murmura. Tem alguma coisa errada aí. E certamente não é no Senhor. Algo precisa ser mudado. Então Jesus vai no cerne do problema, na raiz. Ele olha para Marta e diz: você anda inquieta. Você se preocupa com muitas coisas. Tudo tira sua mente do foco, mas apenas uma é necessária. Uma única coisa importa para que todas as outras sejam ajustadas corretamente. Essas são palavras profundas, irmãos. Quantas vezes nós não estamos totalmente apertados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, labutando com todas as nossas forças, quando na verdade uma única coisa de fato nos é requerida: confiar no Senhor, confiar em sua provisão. Isso é uma exortação à fé verdadeira. Creia. A ansiedade tem consumido essa geração. A ansiedade tem consumido o seu coração? Tem te apertado? Tem te feito perder o sono? Lembre-se, apenas uma coisa é necessária para você. A preocupação tem desgastado sua vida, sua saúde, seus relacionamentos. Lembre-se, apenas uma coisa é necessária para você. E essa coisa é: você precisa descansar nos braços do Deus que é fiel. Você precisa descansar, o descanso no Senhor, do Senhor. Jesus não diz: o essencial é isso e aquilo. Ele não aponta outros serviços para Marta. Mas ele volta o olhar de Marta para Maria, sua irmã, na qual ela estava acusando. E ele aponta qual é a boa parte da qual todos nós devemos nos tornar diariamente participantes.
Diferente de todo o trabalho e serviço que fazemos nesse mundo, aquela boa parte, meus irmãos, ela não perecerá. Os nossos melhores serviços e trabalhos chegarão um tempo que se desgastarão e perderão efeito. Aquilo que a gente conquista com o nosso trabalho, logo se vai o lucro. Mas existe uma coisa que é essencial. E Jesus disse que essa coisa nunca será tirada. É uma coisa que subsiste. É uma coisa que permanece para sempre. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Jesus agora olha para Maria, para Marta e aponta para Maria. Olha, está vendo ela? Ela escolheu a boa parte. E essa parte que ela escolheu não lhe será tirada. Não só não vai ser tirada porque eu não vou mandar ela para o serviço, como o fruto do que ela está recebendo permanecerá para sempre. O que é que não será tirado afinal? O que é que subsistirá para sempre? Meus irmãos, descansar aos pés de Cristo e aprender com aquele que é manso e humilde de coração. Suas palavras jamais nos serão tiradas. O seu ensino, a sua graça, o seu amor. Como ele mesmo diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amados, nós devemos aprender desde cedo que para o servo de Deus cumprir a sua função, a sua missão de servo, de cultivar e guardar onde quer que ele esteja, ele primeiro deve ser servido pelo Senhor. Ele mesmo declarou que no meio dos discípulos, ele estava como quem serve. E em várias outras passagens das Escrituras, nos é revelado que Jesus veio como servo. Ele mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, segundo está escrito, assumiu a forma de servo, tomando a forma de servo e nos serviu com amor infinito até o fim, até ser pregado numa cruz em nosso lugar. Outra passagem das Escrituras nos relata que Jesus ia lavar os pés dos discípulos, a coisa que o pior dos escravos, o pior dos servos faria, o mais humilde, o mais ínfimo. Aí Pedro diz, não, de maneira nenhuma o Senhor jamais vai lavar os meus pés. Jamais o Senhor vai me servir desse jeito. Qual é a resposta de Cristo para Pedro? Pedro, se eu não lavar os seus pés, se eu não te servir, você não tem parte comigo. Você pode querer ser o maior servo de todos, mas se você não for servido da graça, do amor, das provisões de Deus, você não terá parte com Cristo. E é isso que há de mais primordial. Vocês entendem essas palavras, irmãos? Para servirmos ao Senhor com alegria, para servirmos Ele com fidelidade, é necessário que antes sejamos nós servidos pelo seu amor e pela sua graça. Nós devemos estar cheios dele, para que finalmente, quando transbordarmos, possamos servir os outros. De modo que a coisa mais urgente e mais essencial que há nessa vida é aprender aos pés de Cristo e podermos confiantemente, em todo instante, descansar nos seus braços perfeitos. Maria rapidamente aprendeu essa lição. Nas poucas vezes que ela é citada na Bíblia, ela aparece nessa posição, sempre aos pés de Jesus. E esse é o serviço que é primordial para nós. Ouvir, aprender aos seus pés. João escreve, capítulo 12 do seu Evangelho, do versículo 1 ao versículo 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, mostrando que outra vez Jesus esteve lá, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, observe que agora sem murmuração. E Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mais uma vez, ela estava aos pés de Cristo. Esse encontro já acontece bem próximo à crucificação. Maria, ela entrega a Cristo o que há de mais precioso. Aí você pensa, era aquele perfume de nardo puro.
Se você ler o texto, você vê que Judas Iscariotes, que era ladrão, o traidor, diz, não faça isso não. A gente vende e dá o dinheiro aos pobres. Mas João escreve, ele não queria saber de pobre, ele queria roubar o dinheiro, porque ele era ladrão. Mas o que há de mais precioso que Maria entrega não é aquele perfume que ela derrama aos pés de Cristo. Mas é o seu coração transbordante de alegria aos pés do Senhor. Então entendemos, mais uma vez, como o Evangelho é paradoxal. E paradoxalmente, descansar aos pés de Cristo é servir o serviço verdadeiro. E para servir, devemos descansar nele. Aqueles que experimentam descansar de suas aflições nos braços amorosos de Cristo, descobrem depressa que essa parte boa jamais lhe será tirada. Ninguém pode tirar. Esse tesouro guardado nos céus, nenhum ladrão pode roubar. Nenhuma traça pode corroer. Nenhuma ferrugem pode desgastar. Essa boa parte, ninguém poderá tirar. E é sobre isso que nós somos chamados. No serviço verdadeiro, a descansar no Senhor. O que nós aprendemos nessa passagem? Que lições podemos tirar para a nossa vida? Primeiro, nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para servir o Senhor que já nos serviu, por sinal. Ele não só nos deu a vida, mas Ele deu vida em abundância, saúde, energia. Ele não só nos revelou o Pai, mas Ele mesmo nos conduz à eternidade perfeita da glória. Nosso descanso eterno e ao mesmo tempo um descanso ativo, prático, deve ser de glória e alegria sem fim no Senhor. Seja ele o serviço ministerial ou serviço secular. Segundo, você deve lançar as suas inquietações, meus irmãos, as suas ansiedades, os seus apertos aos braços daquele que carregou o nosso fardo. Quando chegar o momento que você não pode fazer nada, não faça, confie. Se você puder fazer, faça, mas faça confiante, descansando que nada acontece fora do perfeito decreto, da provisão e do cuidado do Senhor. Você foi chamado para o trabalho, mas você também foi chamado para o descanso em Cristo, o soberano dos reis da terra. Terceiro, sempre que as circunstâncias ao redor parecerem te sufocar, lembre-se da prioridade da qual o Senhor nos chama, da qual o Senhor nos ensina, aquilo que ninguém pode tirar de nós, a boa parte. E a boa parte é ouvir a voz do Mestre. A gente tem uma tendência muito grande, quando o aperto vem, a gente larga todas as coisas, a gente negligencia a palavra, a oração, a comunhão com os irmãos, o louvor, a igreja, para se dedicar a essas coisas. Quando o Senhor nos diz, o caminho é o contrário, é venha descansar em mim. Afinal, eu trabalho até agora. Nós devemos confiar naquele que é fiel, com a certeza de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quarto, não permita que as murmurações, que as vaidades invadam seu coração, pois elas te levarão a pensar que as coisas só vão funcionar do seu jeito, se você estiver lá para fazer. E não é assim, tá? Baixar um pouquinho aí o ego, as coisas funcionam de muitos jeitos. Não deixe o seu coração se envaidecer com os méritos. Constantemente leve o seu coração para descansar em Cristo. Leve ele para descansar lá na cruz do Calvário. E você verá que sempre foi Ele quem nos sustentou, que sempre foi Ele quem cuidou de nós e nos guiou. Diante de tudo isso, irmãos, nós podemos dizer que o que há de mais urgente na vida de uma pessoa qualquer que seja, principalmente na vida de um servo de Deus, é descansar no Senhor. Que o exemplo de Maria nos ensine a beleza de confiar no Senhor, sempre descansar em seus poderosos braços de amor. Amém.
Vamos nos colocar de pé, irmãos, para louvar ao nosso Deus.